O Azul Sincero falou, Tottenham tá fazendo força pra ser rebaixado. Eu não gostaria dos Spurs na Série B do futebol inglês. Torcendo para que não caia e fique na PL. E ele declarou aqui o seu apoio para Leeds, Tottenham e Forest. Para permanecer na Premier League, né? Aí nesse caso o West Ham seria o rebaixado. É possível, existe essa possibilidade, né? Sim. Eu torço pro Tottenham cair. Eu também. Cara, a resenha tem que acontecer, né? E, Ah, cara, claro. eu até coloquei no bolão, né? A gente vai fazer uma live terça-feira e a gente atualiza tudo isso pra vocês. No bolão, eu coloquei vitória do Tottenham nessa rodada. Por quê? Eu achei que, cara, uma hora você tem que vencer, primeiramente, né? Uma hora você tem que vencer. E o time do Brighton, ele tem muitas fragilidades defensivas, né? O goleiro não é confiável, a defesa não é confiável também. Então, assim, pro time do Tottenham, cara, que não vai pegar times tão abertos como o Brighton, né, no restante da temporada, ou não times tão fracos ou fortes, né, como o Brighton, a chance de vencer a primeira é agora. E chegou a abrir o placar e fazer o 2-1, mas levou um empate tanto nos acréscimos do primeiro tempo quanto do segundo. E, cara, do segundo foi muito pecado, assim, né? Porque faltavam 2 minutos para acabar o jogo e foi lá e tomou o empate do Brighton, né? Cara, Muito tenso, né? Ainda não muito venceu em tenso. 2006. Muito, muito tenso. Eu assisti esse jogo porque tô secando o Tottenham em todos os jogos possíveis. Mas, cara, me deu muita, muita dó do Xavi Simons, cara. Esse cara, eu senti muita dó dele. De fato, o cara fez um golaço. Ele literalmente fez um golaço. E o cara tava muito feliz. Porque fazia muito tempo que ele não marcava. E vendo, tipo, o Tottenham que tá correndo contra o tempo, contra o rebaixamento. Então, cara, 77 minutos, o cara me mete um golaço de fora da área, tipo, foi um gol muito bonito. E ele comemorou como se fosse de fato campeão de alguma coisa. E a hora que ele tava arrastando a perna, porque o Tottenham não podia fazer mais nenhuma substituição, então ele tava sentindo as pernas, ele tava com muita, muita dor, ele tava lá arrastando, caindo e tava correndo, fazendo de tudo. E nos acréscimos, no finalzinho do jogo, o Brighton vai e empata o jogo. E essa cara dele que tá aí no vídeo foi literalmente a cara que ele fez quando tomou o gol. Foi uma decepção É. muito grande para ele, E, cara. Foi, ainda mais que ele fez o gol, né? e ele fez o gol e ele, o jogo inteirinho, cara, tipo, com dor nas pernas. Ele literalmente estava com muita dor na perna. Ele estava caindo toda hora, mas não conseguia mais fazer a substituição. E ele lá indo, correndo, correndo e tipo assim, foi uma decepção muito grande para ele. E eu acho que o Tottenham está vivendo uma situação muito difícil e dá para ver dentro de campo o desespero do Tottenham, o desespero dos jogadores. E de fato eles estão tentando, não pode falar que eles não estão tentando, eles estão sim, mas falta de fato talento, falta um jogador ali, falta uma defesa segura. Então, assim, o Tottenham está sofrendo muito essa temporada e corre muito risco, sim, de ser rebaixado. Não tem essa de, é porque é o Tottenham ou porque tem o nome. Cara, não tem isso mais dentro de campo contra o Tottenham. É um time que está passando por uma seca muito difícil e isso pesa. Infelizmente, a insegurança dentro de campo pesa. A torcida fica inquieta, a torcida fica em desespero, os jogadores ficam em desespero e o Tottenham já não sabe mais o que fazer, porque o treinador já não é opção mais, porque está trocando treinadores o tempo inteiro e não é a solução. Dentro de campo está mudando o estilo de jogo e parece que nada resolve. Então, assim, infelizmente está vivendo uma situação muito difícil e o Crystal Palace e o West Ham jogam amanhã, então o West Ham que tem um jogo a menos, Se, mesmo que é um jogo muito difícil fora de casa contra o Palace, é um jogo esse, muito, muito difícil, né? Mas, assim, esse, difícil ainda para o Tottenham, porque se o West Ham empata ou vence, aumenta uma diferença muito considerável. seria 2 com empate e 4 com a vitória do West Ham.
né? Sim, Então, assim, o Tottenham tem que ser o torcedor do Tottenham tem que ser o maior torcedor do Crystal Palace amanhã, né? sim. O Crystal Palace tem que vencer o jogo. E é isso, né? Eu acho que é um sinal de frustração muito grande e também serve de alerta para outros clubes de Big Cities, né? A Exato. gente a gente fala, o Chelsea tá bem numa temporada e do nada tudo desanda e tá no sexto lugar e faz é, erros de janela de transferência. O United também viu uma situação parecida, uma temporada vai bem, nas outras duas temporadas vai muito bom, agora tá bem, mas pode estar mal de novo. Vai na escolha do treinador, do elenco. Então, assim, é, eu, eu acho assim, que o exemplo do Tottenham tem que servir de alerta principalmente para os clubes Big Cities, né? Porque assim, se você vai errando, vai deixando de investir no seu time para manter a competitividade, visando o lucro, né? O Tottenham tem um dos 10 umas das 10 maiores receitas do planeta. Tem um estádio maravilhoso que lucra horrores, né? Com um dia de jogo. Então, assim, é, você tem tanto dinheiro e não reforça o elenco porque, mas é muito custoso pagar 70 milhões num jogador e tal, mas sua torcida quer brigar por títulos. Você é atual campeão da Europa League, né? Você está disputando Champions e foi um passageiro na competição. Foi para os oitavos, ficou no top 8, né? Sim, É, e da fase de pontes. E pegou o Atlético de Madrid e tomou atropelo. Venceu o jogo contra o Atlético de Madrid lá na volta, mas já estava eliminado. Então, assim, sim, essa falta de ambição e essa falta de querer investir no time pra competir, então, assim, é um time que. Um estudo de caso que tem que ser feito em cima do Tottenham. Independente se for rebaixado ou não. Acho que se for rebaixado, ainda aumenta mais o alerta, porque pode ser o caso do Chelsea ou do United na próxima temporada. Entendeu? Porque assim, o Chelsea não tá reforçando bem, né? Só fica investindo em jovem promessa. Cadê uma experiência no time? Cadê um treinador experiente? Deixa tudo exato. tudo todo time novo, jovem, sem experiência alguma. Não tendo ambição de dar outro passo. E o United é uma bagunça desde que saiu o Ferguson. E agora, e aí? O que vai fazer depois que o Carrick sair? Como é que você vai se reforçar para uma Champions? Vai fazer igual da outra temporada que foi para Champions e ficou em último no grupo? Assim, Exato. Ainda mais que o Casimiro tá saindo. o Casemiro tá saindo, que é um líder, um puta capitão pro time. Como é que você vai repor ele? Entendeu? Não, não se acha um Casemiro fácil assim, Não acha, né? não. Então, assim, Infelizmente, não acho. como é que Difícil vai mesmo. conciliar na próxima temporada tendo Champions e Premier League? Porque essa temporada o United caiu tudo cedo, né? Então, Sim, assim, vai fazer literalmente 40 jogos na temporada. O menor número de jogos do United em décadas, né? Então, assim, tem que ver como é que vai ser. Né? A janela de transferência vai dizer tudo desses times, né? exato. E o Tottenham de fato, é isso. É um time que ganhou e a Europa League veio com uma confiança muito grande. E assim, às vezes você não precisa ir para fora da Inglaterra para poder procurar jogadores bons. Para pagar absurdo, igual fez o próprio Liverpool, que saiu indo para Deus e o mundo afora procurando um jogador caro e que não vingou dentro da Premier League. E de fato, você não precisa, o Arsenal também. Então, assim, às vezes os jogadores dentro da própria liga não custam um valor absurdo, mas tem que desembolsar um valor acessível para contratar. Às vezes é mais viável você fazer isso e não tipo ter uma confiança de que o que você tem é o suficiente, sendo que na temporada passada já não foi uma das melhores. Ganhou a Europa League, mas pô, jogou uma final contra o United, que também estava numa situação assim terrível. Então não leva de exemplo para ninguém. Então o Tottenham de fato está numa situação muito assim triste, uma situação em que a torcida está em desespero e é compreensivo, muito compreensivo a situação, mas assim, o West Ham também não é um time que passa segurança de dizer não, ele vai colocar o Tottenham de fato no rebaixamento e não vai entrar mais. É muito difícil falar, porque a temporada do West Ham também é muito ruim.
é um time, um clube que de fato perdeu peças importantes perdeu o Paquetá no final ainda, então assim, muito difícil. Então assim, vai ser uma reta final que cada jogo é uma final. Cada jogo é como se fosse o último e vamos ver como que vai ser. O jogo de amanhã vai dizer muito sobre o rumo. Se o West Ham vence amanhã, literalmente fecha muito o Tottenham. Sim, e assino embaixo que você disse, principalmente essa questão do Crystal Palace, dessa questão do West Ham também, né, que perdeu muita qualidade, mas aparenta ter um anímico melhor também, né. Sim. A única peça relevante, tem duas, né, aquele que tava até com rumor de ir pro Flamengo, né, o Castelhanos, né, Sim. Tati Castelhanos, é um bom atacante, e o Zazi, que veio de empréstimo do Chelsea, zagueiro, né, que se encontrou com o estilo de jogo do Nuno Espírito Santo, é isso, né, você viu o West Ham crescer de rendimento, crescer de performance, ainda tá um time bem ruim, né, mas pelo menos pontua, pelo menos tem dificuldade de sofrer gols, né, então assim, você precisa, para você que tá brigando para não cair, primeiro você não toma gols, depois você faz, né, Exato. porque se você já toma 1-0 e você tá disputando pra não cair, principalmente no caso do Tottenham, cara, a casa cai muito fácil. No... Cai. E é verdade. E o West Ham também tem o Sim. fator treinador também, né? O Nuno Espírito Santo já é especialista de tirar times de pra não cair. Fez isso com o Wolves, fez isso com o Forest, fez isso com outros times. Né? Levou o Forest pra uma Europa League, né? Então, assim, é muito relevante. Né? Essa é a sequência, né, dos jogos de Tottenham e West Ham. O Tottenham vai visitar o Wolves fora de casa, o Wolves já é rebaixado, então assim, cara, se não vencer aqui, com todo o Pode respeito ao nosso entregar. amigo, com o nosso amigo Vinícius, né, da coluna de Wolves, cara, não tem jogo melhor pro Tottenham vencer no ano, cara. Pô, cara, Não é o tem. único time da Premier League que não venceu no ano. Se não vencer agora, cara, não vence mais, desculpa. Ainda mais que depois dessa rodada, né, vamos considerar que já vai ter rolado o jogo do Crystal Palace e West Ham, né? Então alguma pontuação ou nenhuma vai ser atribuída ao West Ham, né? Se o West Ham perde, vai estar um ponto só de sair da zona, né? E o West Ham vai pegar um jogo bem mais difícil contra o Everton em casa, né? Mesmo que seja em casa, o West Ham vai ter um jogo muito mais difícil contra o Everton que o Tottenham mesmo visitando o Wolverhampton. Então, assim, a chance do Tottenham agora é vencer o Wolves, que já está entregue no campeonato, e sair dessa zona. Primeiro de tudo. E aí você retribui a pressão do outro lado, né? Se você vence e joga o West Ham pra zona de rebaixamento, você respira, dá uma respirada fundo e segue em frente, pelo menos. Aí dá um pouquinho mais de confiança e moral para a sequência de 4 jogos finais, porque os 4 jogos finais do Tottenham são punk. É Villa fora, possivelmente para ser o jogo da classificação, a matemática do Villa para Champions. Leeds, um confronto direto, né? O Leeds está com 39, né? Talvez na próxima rodada o Leeds ele não esteja na briga de fato, mas é um jogo duríssimo. O Leeds está numa semifinal de FA Cup, então é possível que chegue nesse jogo sendo muito perigoso pro Tottenham. Chelsea fora, e aí podemos ver que o histórico do Tottenham é muito complicado no Stamford Bridge, mas vamos ver que pé o Chelsea chega lá, né? Se vai ter arrasada total, né? Já acabou a temporada, ou vai estar ainda brigando pelo menos por uma Europa League, né? Se tiver brigando ainda por uma Europa League, vai ser um jogo complicadíssimo pro Tottenham. E Everton em casa, o mesmo jogo do West Ham na próxima rodada. Então, cara, não vejo o Tottenham vencendo tão fácil os outros jogos, não, tá? Se não for o Wolves, não vence mais, não. Vai ser rebaixado. Pior que é uma sequência muito complicada. O Wolves, de fato, é o mais fácil, né? É um jogo dado. A não ser que o Wolves vai fazer corpo duro para o Tottenham. Ser rebaixado, né? Exato. Porque às vezes o Wolves não quer ficar em último, né? Às vezes quer passar o Burnley para não ficar de literalmente passar uma vergonha maior do que já passou e às vezes vai querer de fato ganhar.
corre Sim. esse risco. Vamos